Jesus. Não há mais nada. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui com a gente, tá bom? Vamos para a reflexão de hoje, gente. Essa semana eu fiquei bastante reflexivo, porque na sexta-feira completou 9 anos que eu fiz o meu exame para a Ordem dos Pastores Batista. 9 anos. Dia 31 faz 9 anos da minha ordenação ao Ministério Pastoral. E essas coisas me fazem pensar bastante. Eu sou daqueles que pego esses memoriais e fico refletindo. E pensando sobre minha vocação, pensando sobre como eu tenho servido a igreja, e me veio ao meu coração um sonho de igreja. O sonho que eu tinha desde antes de entrar no seminário. E aí juntou essas reflexões com a minha agenda de pregar sobre hoje sobre igreja. E aí eu fiquei mais ainda refletindo sobre essas coisas. Porque quando eu entrei no seminário, eu entrei com uma perspectiva muito romântica, é verdade. Muito romântica. Igreja para mim antes do seminário era uma coisa. Durante o primeiro período do seminário, outra coisa. E quando eu terminei ainda era uma terceira coisa. E os primeiros anos do meu ministério pastoral, eu servi na minha igreja de sempre. Eu nunca fui de ficar mudando de igreja. Eu me converti na Igreja Batista Sião, em Salvador. Lá a igreja me enviou para o seminário, lá eu casei, apresentei 2 dos meus filhos. Lá eu servi quase todos os ministérios. E de lá eu vim para cá. Então os 5 primeiros anos foram em Sião. E os últimos 4 têm sido aqui. 4,5 lá e 4,5 cá. E no primeiro momento eu tinha uma perspectiva, porque eu era um pastor auxiliar. Trabalhava com juventude, trabalhei com missões, trabalhei com uma série de coisas. Mas nos últimos anos eu tenho sido presidente da igreja. Pastor titular, presidente. E aqui em Alvorada eu tenho tido a oportunidade de ser desafiado mais intensamente em colocar em prática aquilo que eu sonho enquanto igreja. E eu lembro que, quando eu vi logo, eu escrevi um projeto de ministério, algumas metas, o que seria característica de uma igreja que eu, enquanto pastor, conduziria. E eu lembro que eu tinha 3 pilares. A igreja dos meus sonhos era uma igreja bíblica, uma igreja que se debruçasse sobre a Bíblia, que fosse comprometida com a Bíblia, uma igreja que fosse relacional, que fôssemos capazes de construir uma relação fraterna que não se resumisse à paz do Senhor, irmão, quando a gente se vê na igreja, mas que construíssemos uma relação mais íntima, mais próxima, de fraternidade mesmo. Então, a igreja bíblica, relacional e comprometida com as questões desse mundo, missionária, engajada. Uma igreja que fosse de fato relevante. Uma igreja que não perdesse o time, sabe? Que não fosse um clubinho, um gueto, onde as coisas estão acontecendo e nós trancados aqui, nós aqui pensando em coisas que não têm interesse. As pessoas lá fora não falam. Então eu pensei em a gente ficar antenado, ia caminhar nessa corda bamba do compromisso profundo com as Escrituras, mas sem perder de vista as questões que estão aí. Porque eu sempre me perguntei isso. Será que o que a gente fala em nossa escola bíblica dominical, por exemplo, é interessante para um jovem universitário? Será que nós falamos à altura? Será que o que se discute na universidade, a gente trabalha na igreja com a mesma profundidade e dedicação? Será que nós teríamos uma proposta? Eu pensava, olha como eu era ousado, ainda sou um pouquinho. Mas eu pensava o seguinte, se o governo, o prefeito da cidade tivesse dificuldade, nós não sabemos como é que tratamos as crianças, quem pode nos ajudar? E a gente fala, não, pode vir na nossa igreja que nós sabemos como tratamos as nossas crianças, pode vir aqui. Nós não sabemos como é que trata os idosos. E aí eu queria ter uma comunidade de fé que poderíamos ter ousadia o suficiente de falar, não, pode vir aqui que nós tratamos os nossos idosos de uma forma correta, pode vir aqui. Como é que vocês trabalham a equidade? Pode vir aqui que nós somos... Então esse é o meu sonho de comunidade.
Uma igreja que as pessoas possam até não concordar com a nossa pregação, mas o nosso testemunho ia impor respeito. E aí essa semana eu fiquei pensando sobre essas coisas. Um monte de coisa eu pensei. E as últimas coisas que eu tenho pensado é sobre a relevância da igreja, agora não mais para os de fora. A minha pergunta é, será que a igreja continua sendo relevante para os crentes? O que me faz todos os domingos sair da minha casa e me colocar em 2 horas, se eu participar só de um dos cultos, se eu vier de manhã à noite, 5 horas do meu dia, numa comunidade de fé? O que me faz todo domingo ir ouvir um pregador? E aí eu, enquanto pregador, me coloco essa crítica. Será que o que eu falo é tão interessante? Lógico, eu não estou desconsiderando aqui a ação do Espírito Santo. Mas enquanto pregador, enquanto aquele que estuda a palavra, enquanto aquele que tem um compromisso de ser voz de Deus, será que o que eu estou falando é suficiente para as minhas irmãs e irmãos virem domingo e ficarem, no mínimo, se eu pregar só à noite, quase 1 hora sentado me ouvindo? Será que eu estou sensível ao Espírito o suficiente para isso? Será que eu estudo a palavra o suficiente para isso? Será que eu estou honrando isso? Porque uma das questões que muitos pastores e igrejas têm se feito nesse pós, entre aspas, pandemia é: a igreja ainda é relevante? Será que se eu ficar de casa assistindo pela televisão, pelo meu smartphone, será que não cumpre esse papel? E muitas pessoas têm se questionado isso. Basta a gente ver, por exemplo, vamos lavar roupa suja, falar da nossa casa. Nós fizemos o último recadastramento de membros da igreja e foram 82 pessoas, só adultos, jovens e adultos, fora crianças. E dominicalmente a gente não vê nem a metade dessas pessoas em nossos cultos. E aí eu fico pensando, será que as pessoas estão nessa crise de que a igreja não é mais relevante? Será que não há mais justificativas? Será que nós havíamos construído um castelo de areia que bastava um vento forte para ele não se sustentar de pé? Então essas foram as minhas questões. E aí vêm as tentações. Porque ao mesmo tempo que eu vejo comunidades de fé como a nossa, com a quantidade reduzida de membros, do meu caminho daqui para casa, ou quando eu vou em alguns lugares, eu passo por frente de igrejas que estão lotadas. E aí eu fico pensando, será que o problema está com a gente? Será que não deveríamos ceder à tentação, por exemplo, de uma teologia da prosperidade, que fala que todo mundo quer ver, quer ouvir, e que inclusive diz que se você não vier, você pode perder a sua bênção, e essa é a força motivadora de levar algumas pessoas para a igreja? Será que eu deveria ceder a essa tentação? Ou ceder a tentação de trabalhar com a culpa e o medo e falar que se você não vier e der na igreja, você pode passar alguns dias internado no hospital porque você sai debaixo da mão de Deus, da proteção de Deus, e o diabo, o gafanhoto e o que quer que seja vai tocar na sua vida e na sua família, e por isso você tem que estar na igreja? Ou que você corre o risco de perder a sua salvação se você não perseverar? Então, olha como é complexo, pelo menos na minha cabeça. Mas eu vou para a palavra de Deus, porque acho que a palavra de Deus nos ajuda. E eu pedi que você abra suas Bíblias em Atos capítulo 2. Só quis compartilhar tudo isso com vocês para vocês entenderem como é que esses 9 anos, o que me causou, que foi que imaginando quando chegar no 10, né? Porque 10 é emblemático, né? Mas até então é isso. Eu queria ler Atos 2, e eu quero ler 2 trechos de Atos 2. Primeiro nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, e depois nós vamos ler do 42 ao 44. Desculpa, 42 ao 47. O texto é longo, mas eu vou pedir que vocês me acompanhem, porque já disseram que é bom a gente fazer uma boa leitura da Bíblia, porque se a pregação não for boa, a leitura já abençoa. Então nós vamos fazer uma leitura grande, que se o pastor não for muito bom, aí a leitura já abençoa vocês, tá bom? Atos 2. E a mensagem hoje vai ser assim, bem dialogal, tá? Então vou contar com a paciência de vocês. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados.
Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Esses homens não são todos galileus? E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximo a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão bêbados, eles estão bêbados. Agora vamos para o versículo 42, Atos 2 ainda, 42. Todos os dias se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilha. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Pai, nós lemos a Tua palavra e também nos aproximamos dela com temor e tremor, palavra Sua e não nossa. E o que nós te pedimos é que o Senhor nos torne sensíveis à Tua voz, ao que o Senhor está falando e à Sua vontade para cada um e para todos nós. Em nome de Jesus, Senhor nosso, que nós oramos. Amém. Amém. Uma igreja bíblica, uma igreja relacional e uma igreja engajada. Esse era o meu sonho ministerial baseado nesse texto. A NVI diz que essa igreja caía na simpatia do povo. E no começo eu causava estranheza para mim, porque ao mesmo tempo que nós somos convidados a sermos diferentes do mundo, e Jesus falou que o mundo ia nos odiar, há um paradoxo. Porque nessa igreja, que ao mesmo tempo causa um incômodo na sociedade, essa mesma igreja cai na graça do povo. Essa igreja que é um ponto de interrogação, um ponto de questionamento, um ponto incisivo, profético, é ao mesmo tempo um espaço de acolhimento, graça, generosidade e reconciliação. É a igreja. E aí eu pensava que essa igreja ela precisava ser bíblica. E por que bíblica? Não porque eu nunca me interessei pela ideia de adorar a Bíblia. Eu acho que a nossa vocação não é essa. Inclusive Stott diz que a Bíblia não tem um fim em si mesmo, eu concordo com ele. Nós não estudamos a Bíblia para ficar mais sabidos, para sermos mais conhecedores e discutirmos intelectualmente sobre o texto sagrado. A Bíblia não se propõe a isso. Ser bíblico é pensar e construir um raciocínio dentro das categorias bíblicas e com o desafio de fazer com que a Bíblia não seja apenas o livro da nossa fé, mas ser um livro da nossa vida, onde eu possa levar os princípios para qualquer ambiente onde eu estiver plantado como árvore frutífera do Senhor. Então ser bíblico para mim, uma igreja bíblica, é usar as categorias da palavra de Deus na universidade, no comércio, e onde quer que eu transite como profissional, como crente. Então para mim isso é ser bíblico. Mas uma igreja relacional, como eu falei.
Que isso aqui seja apenas uma partezinha da nossa comunhão, das nossas relações, que sejamos de fato amigos, porque eu vou fazer mais uma confissão aqui. Eu sempre achei muito hipócrita, sabe? Falar, a paz do Senhor, irmão. Eu me converti na época em que toda hora mandava a gente olhar para a pessoa que estava ao nosso lado e falar alguma coisa. Eu não sei se vocês se converteram nessa época, se vocês passaram por essa época. Mas pense no incômodo que é, olhe para o irmão que está do seu lado e fale, eu te amo. Eu não amava. Eu nem sabia quem eram as pessoas, às vezes, estavam do meu lado. Eu não tinha nenhuma relação e para mim era estranho, era falso. Olhar para a pessoa e falar, eu te amo. Como assim? Você nem sabe quem eu sou, cara. Você nem sabe, você me conhece aqui, sabe meu primeiro nome, não sabe quem é meu filho, não sabe de eu trabalho, não sabe nada sobre mim. Como é que você vai dizer que me ama? Como é que você vai dizer que você é meu irmão? Então, desculpem-me, mas era estranho, me parecia estranho isso. Minha irmã, meu irmão, não sei nem o nome dos meus sobrinhos, como é que você é minha irmã? Não sei nem com quem tu é casado, não sei onde você mora, não sei quais são as suas lutas. Então eu pensei, tá, já que isso me incomoda, eu preciso sonhar uma igreja que a gente vá para além disso. Para que domingo, quando eu falo, eu, minha irmã, de fato, eu tenho uma relação fraterna com essa pessoa. Eu tenho uma aproximação que eu falo, poxa, nós somos irmãos. Eu posso até não gostar muito de você, eu posso até não concordar muito com você, mas a gente se conhece e a gente tem uma relação mais profunda do que um mero serviço religioso dominical. Porque às vezes a igreja se presta esse papel que a igreja nada mais do que uma prestação de serviço. Que a gente vai, como a gente vai em um restaurante, a gente vai em uma loja, a gente vai, consome o que está ali posto, o produto que ali é vendido, o serviço que ali é prestado, e a gente vai para casa, sem vínculo. Nós não precisamos ser fiéis às nossas lojas, fiéis ao restaurante. A gente pode ir para lá, mas no domingo seguinte, na semana seguinte, eu posso ir almoçar em outro restaurante sem nenhum problema. Igreja, para mim, não é assim. No domingo eu vou para uma, no outro domingo eu vou para outra. Isso é prestação de serviço religioso, não é igreja. Porque a igreja, ela é uma experiência de comunhão, uma experiência fraterna. E uma igreja que não é gueto. Que a gente não fica apenas aqui discutindo o sexo dos anjos, como dizem. Que a gente fica apenas aqui olhando para a gente e olhando para o céu, esperando que o Senhor venha enquanto a terra pega fogo. Mas sobre a justificativa ainda, com base bíblica. A Bíblia já dizia que o mundo ia pegar fogo mesmo, então nada mais do que cumprimento das Escrituras. Não. Eu pensava numa igreja que olha para os céus, que grita maranata, mas ao mesmo tempo tem fome e sede de justiça. Que ao mesmo tempo se preocupa com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Era a igreja que eu penso. Se bem que hoje isso é ser colocado como comunista, esquerdopata, tem uma série de bobagem, que só fala isso quem é ignorante. Porque quem lê a palavra sabe que essa é uma vocação dos profetas e do povo de Deus desde sempre. Se preocupar com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. Mas eu olho para a igreja nossa hoje. E às vezes eu me vejo e vejo-nos distantes dessa realidade. E aí eu poderia elencar uma série de fatores. Comodismo, aquilo que é uma bênção, a transmissão virou uma maldição, porque muita gente fala, eu vi mesmo um domingo desse, alguém falando, pastor, até me arrumei para ir para o culto. Mas quando eu olhei a camisa não estava passada, me deu uma preguiça de passar a camisa e eu assisti de casa. Aí me deu vontade na hora de falar, mas não tem vergonha de falar um negócio desse não. Mas então, ele pelo menos falou, eu já vi tantas justificativas por que eu não fui à igreja ao domingo. E eu vi tantas que eu me pergunto o seguinte, será mesmo que há motivos da gente vir para a igreja domingo? Será mesmo? Mas aí tem esse comodismo, tem o individualismo. Um individualismo que colocou em nossa cabeça uma igreja que é particular, privada. E que eu posso selecionar, por exemplo, pelo YouTube. Então eu ouço o ministério de louvor de tal igreja que é bom, mas o pregador, o pastor, não é muito bom não. Então eu vou para outra igreja e ouvir um pregador que eu gosto. E aí no final eu contribuo com a igreja que eu acho mais coerente e pronto. Lavei as minhas mãos, fiz a minha obrigação. Então tem essa ideia equivocadíssima, não é bíblica, de uma igreja particular, privada, ao meu bel prazer. Igreja não é isso. E aí tem o individualismo. E aí tem essa característica pós-moderna da gente se trancar cada vez mais em nossos mundinhos, da gente não se esforçar para nutrir relacionamentos. Eu vi uma coisa muito interessante essa semana de um
um psicólogo fazendo uma análise de uma cena que ele disse que viu no consultório médico. Ele estava sentado esperando ser atendido, e aí entrou uma mãe com uma criança, um adolescente, aliás, e o adolescente entrou mexendo no celular, a consulta era para ele. E a mãe falou com o atendente, falou o que ele tinha, falou o que era, e voltou, e o garoto no celular o tempo inteiro. E ele falando de como essas coisas prejudicam. O garoto não deu bom dia, não sabe cumprimentar as pessoas, não sabe falar, explicar o que sente, o que está passando, não sabe ouvir, não sabe interpretar reações. Ele está desligado em um mundo. E eu, como pastor, fico pensando, isso seria interessante, ou o problema seria menor se fosse apenas os nossos adolescentes. Mas todos nós estamos um pouco envolvidos com isso. Quando a gente, por exemplo, não tem paciência de reaver ou reconstruir relacionamentos. Paciência de perdoar, ser perdoado e sentar e resolver problemas. A gente se estranhou com alguém, o que é que a gente faz? A gente deixa de vir para a igreja, a gente vai para outra igreja. A gente não tem paciência de esperar o tempo do outro. A gente não tem paciência de exortar uns aos outros, que dirá de levar o fardo pesado um do outro. E isso é pecado, porque a Bíblia nos fala que nós devemos caminhar juntos, apesar de nós. E aí Paulo tem uma série de chamados mandamentos mútuos. Perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, levai o fardo pesado uns aos outros, exortai uns aos outros. E isso não é possível pelo YouTube. Porque no YouTube, se eu estou ouvindo uma pregação e o pastor fala alguma coisa que eu discordo, o que é que eu faço? Próxima pregação, e aí tem uma infinidade. Mas se aqui você estiver e eu falar uma coisa que você não gosta, se você for minimamente educado, você não vai se levantar e sair. Você vai ter que ficar ali e aturar até o final. Você pode não vir nunca mais, mas ali vocês vão ter que me aturar. E aqui você vai ter que aturar um pregador, que não vai ser eu, podem ficar sossegados, mas outro pregador que vai falar, olhe para o irmão que está do seu lado e diz, eu te amo. E aí você vai ficar meio sem graça, mas para não ser estranho, talvez você olhe para o irmão. E eu lembro que a estratégia que eu utilizava nesse período é sentar do lado de pessoas que de fato eu gostava. Que aí eu não tinha problema de olhar para o lado e falar, eu te amo, você é legal e tal. Mas essa é a vida, é a igreja. E como é que eu vejo igreja? Eu vou responder algumas questões hoje. A primeira é, como é que eu vejo igreja? Para mim, a igreja é o extremo oposto de Babel. O que acontece aqui em Pentecostes é o extremo oposto de Babel. E igreja precisa ser isso. E o que é o extremo oposto de Babel? Todo mundo lembra, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11 tem a história de toda a humanidade reunida em um só povo, tiveram a ideia de construir uma torre, chegaram em uma planície e construíram uma torre. Todo mundo conhece a história. E eles tiveram algumas ambições e que são completamente o oposto. Eles tiveram 4 características que são completamente o oposto da igreja. E essas 4 características definem para mim o que é a igreja. Primeiro, eles tinham o desejo de chegar até os céus. E o que é a igreja? O que é Pentecostes? É o céu descendo. Não é a humanidade querendo chegar até os céus, mas é os céus, é Deus descendo no meio do povo. Primeira característica, a igreja é a comunidade que traz o céu para a terra. Jesus nos ensina a orar da seguinte forma: venha o teu reino e seja feita aqui na terra a sua vontade, como ela é feita nos céus. A questão que a gente deveria fazer é como é que a vontade de Deus será feita aqui na terra, como ela é nos céus, se não pelas nossas vidas. Então a igreja é essa comunidade que traz os céus. Segundo, naquela comunidade era um só povo, em Gênesis 11, em Babel, era um só povo, mas que se transformaram em muitos. E a igreja? Muitos povos se transformaram em um só povo. E aqui está a característica mais bela da igreja e mais desafiadora. Porque quem somos nós? Somos muitos, diferentes. Nós somos diferentes. E aí está o desafio. Porque Caetano já cantou que Narciso acha feio o que não é espelho. E é verdade. Se não for parecido comigo, se não tiver os mesmos gostos, se não cantar a música que eu gosto, se não falar no timbre ou cantar no tom que eu acho legal, se não for um pregador da forma que eu gosto, é estranho, não é legal. E a igreja é essa mescla. Vai ter momentos que eu gosto, vai ter momentos que eu não gosto. Vai ter pessoas que eu tenho afinidade, vai ter pessoas que eu não tenho muita afinidade. Mas isso não faz de nós muitos, pelo contrário. Diferente de Babel,
nós somos a comunidade que somos formados de muitas tribos, línguas, povos e nações, que fez um só povo. Babel ao contrário, era um só povo, uma só língua, que se transformaram em muitos. Nós somos o caminho inverso, a igreja. A igreja precisa ter a marca da pluralidade. E é desafiador. Desafiador. E é engraçado, sabe como pastor? Que às vezes a mesma situação que alguém vem reclamar, logo vem alguém elogiando. Pastor, foi maravilhoso, tal. Aí, poxa, saiu aqui alguém dizendo que foi péssimo. E aí, como é que eu gerencio um negócio desse? Aí eu vou dar uma pista do que eu faço. Já viu aquele negócio, aquela expressão de dar uma de João sem braço? Eu faço isso. Quando tem uma mesma situação que um gosta, outro não gosta, eu finjo que não vejo. Porque a gente tem que aprender com esse negócio. Vai ter um momento que você não gosta e vai ser assim mesmo. Você vai ter que aprender a conviver com o que você não gosta. Porque logo mais vai ter uma coisa que você gosta e seu irmão não gosta. E o que faz? Não faz nada. Na hora que você não gosta, você fica na sua. E na hora que você gosta, você celebra, você participa. O que a gente não pode perder de vista é que nós somos um só povo. E a graça se manifesta tão maravilhosamente em nosso meio, que Cristo não nos nivela, não nos faz todos iguais. Ele permite que na mesma comunidade tenha um Pedro, tenha um Judas, tenha João. Imagine a confusão que não era. Imagine, tenha um coletor de... Olha que coisa, tinha Lucas, tinha Judas. Que hoje seria mais ou menos o seguinte, vou fazer uma aplicação. Um de direita e um de esquerda. A comunidade de fé. Lucas, coletor de impostos, a serviço de Roma. Judas, um rebelde, que quer derrubar Roma e quer puxar a faca. Judas era dos zelotes, comunidade dos zelotes. Lucas, coletor de impostos. Aí tinha um discípulo amado e tinha o traidor. Todo mundo ali, seguindo a Jesus. Desafiador, mas a igreja é isso. A igreja é isso. Uma terceira comunidade é que em Babel as línguas foram confundidas e teve confusão. Em Pentecostes, na igreja, as línguas confusas se tornaram uma só e todos entendiam. Há quem pense aqui que eles estavam falando nas línguas estranhas. Não tinha nada de estranho nessa língua, porque todos entendiam. Eram muitas, a comunicação se tornou comum, eles se entendiam. E se tem algo que é ao mesmo tempo abençoador e uma tragédia, é comunicação. Quando a gente consegue ouvir e falar e ser ouvido, é maravilhoso. Quantos dos nossos problemas seriam resolvidos se a gente apenas ouvisse? E eu não estou falando de fazer silêncio enquanto o outro fala, porque a gente está em silêncio e a gente não está ouvindo, a gente está pensando na resposta. E antes do outro terminar, a gente já tem um monte de coisa, a gente não ouviu. E a gente não ouve apenas com os ouvidos, a gente ouve discernindo. Porque tem tanta coisa que o outro fala, mas que as verdades estão nas entrelinhas. É importante o olho atento, coração aberto para perceber o que está nas entrelinhas. Aquilo que não foi dito, mas está ali. Aquilo que não foi falado, mas está por detrás. E só olhos atentos e dispostos ao diálogo conseguem perceber. Então, a comunicação pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Quando a gente não ouve, quando a gente sabe que temos muito o que falar, mas não temos o que ouvir, somos donos da verdade. Então, lá em Babel, a comunicação gerou divisão. Na igreja, a pluralidade cheia do Espírito Santo gerou unidade. Gerou unidade. E por fim, se de um lado essa confusão gerou dispersão, do outro, a diversidade gerou comunhão. E aí eu chego a uma conclusão. Se tudo isso aconteceu pelo derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, eu diria que a maior evidência de um crente cheio de Espírito Santo é a sua capacidade de estabelecer vínculos de comunhão. O maior sinal de uma igreja cheia de Espírito Santo é uma igreja que vive a pluralidade de sermos diferentes, mas ainda assim encontrarmos no Cristo um propósito comum que nos une. Uma igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que percebe
que ninguém precisa ser igual a mim para ser acolhido. Porque assim como eu fui acolhido, assim como há espaço para mim, há espaço para todo mundo. Essa é de fato uma igreja e esse é de fato um crente cheio do Espírito Santo. Porque o sinal do Espírito Santo é justamente essa capacidade de, mesmo sendo muitos, nos unirmos em um só propósito. Porque quando a gente chega aqui em Pentecostes, é exatamente isso que acontece. A narrativa que eu li, versículo 1 ao 13, é esse derramamento. Um dia de Pentecostes, cidade cheia, Jerusalém estava lotada. Era o que acontecia nas 3 festas anuais. Pentecostes era dia de casa cheia. Nesse dia, o Espírito Santo se derrama. Aquele povo que aparentemente estavam unidos pelo propósito de cultuar a Deus, na verdade não estavam. Havia muros de separação, havia xenofobia, havia divisões, cada um com o seu clã, cada um com o seu grupo, suas panelinhas. Mesmo adorando ao mesmo Deus de um templo, estavam divididos. Era a realidade. Havia o pátio externo onde ficava todo mundo, nos seus clãs. No interno, só os judeus. Lá dentro, só os sumos sacerdotes. Era essa estrutura. Um só templo, mas todo mundo separado. Havia, por exemplo, o que Paulo fala, o muro da separação. O muro da divisão. E nesse muro, alguns biblistas dizem que os judeus colocavam: se você é estrangeiro e passa desse muro, nós não garantimos a sua vida. Se um estrangeiro passasse daquele muro e entrasse no segundo átrio, ele poderia ser apedrejado, porque ali só judeu podia. Então, era um só povo, aparentemente, externamente, esteticamente, mas muitos, diversos. E aí, numa casinha simples, estavam aqueles que criam no Cristo, que criam na esperança, na promessa do Cristo. E de repente, o Espírito Santo se derrama neles. E eles começam a derrubar essas barreiras. Eles começam a vencer esses obstáculos que a nossa individualidade, que o pecado, que o mal colocou em nosso meio. Porque o pecado, antes de qualquer coisa, é ruptura. O pecado não é mero moralismo. O pecado não é mera transgressão moral. O pecado são rupturas. O pecado fez com que a gente rompesse com Deus, fez com que a gente rompesse com o nosso próximo, fez com que a gente rompesse com a gente mesmo e com toda a criação. Isso é o pecado. Mas quando o Espírito se derrama vencendo essas rupturas que o pecado trouxe. Porque quando em Pentecostes Deus se derrama do seu Espírito nos corações, Ele cria esse vínculo com a humanidade. E faz com que essa humanidade crie vínculos entre si. E faz com que a gente crie laços de reconciliação, que Paulo fala. Que Deus estava em Cristo, se reconciliando com os homens e nos dando o ministério da reconciliação. Nós somos o povo que temos o ministério da reconciliação. Nós somos aqueles que trabalhamos em prol de que haja reconciliação, por mais difícil, mais desafiador, mais problemático que seja, mas nós somos aqueles que propõem reconciliação. E essa é a realidade aqui. E aí no capítulo 42, Lucas começa a falar das características. E eu vou ser breve e respondo a última pergunta que eu trago. Qual deveria ser minha motivação para vir para a igreja? Por que eu devo ir à igreja? Eu acho que aqui essas quatro práticas da igreja responderiam isso para a gente. Primeiro, nós devemos vir à igreja porque na igreja nós aprendemos o ensino dos apóstolos. Mas alguém poderia falar: isso eu aprendo em casa, estudando sozinho. É um engano. Porque aprender sobre o Evangelho não é mera teoria. Aprender sobre o Evangelho, aprender sobre Jesus não é apenas dissecar Jesus como quem disseca um cadáver em uma mesa, não é isso. Não é saber as entrelinhas e explicar todos os versículos, todos os textos, não é isso. Aprender sobre Jesus é colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E Ele falou que quem ouve as suas palavras e não pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. E o que é a prática? A gente poderia falar várias. Eu falei dos mandamentos mútuos. Mas tem, por exemplo, a propagação do Evangelho. Porque o culto dominical é chamado de culto público?
Porque a nossa igreja está de portas abertas para que todas as pessoas que aqui adentro eu passem ali, sabem que nós estamos reunidos em nome de Jesus de Nazaré, porque dele aprendemos isso, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós aprendemos e ensinamos que a pregação do evangelho é fundamental. Tem outros, por exemplo, orientar os novos na fé, ensinar os novos. Todos os domingos de manhã, na escola bíblica dominical, nós fazemos isso. E aí os mais experientes ensinam os mais novos, os mais experientes discutem entre si para que fique mais claro, e nós vamos aprendendo e ensinando, de modo que todos aprendem sobre Jesus na comunidade de fé. Aqui nós temos a oportunidade de colocar em prática, de gerenciar conflitos. Por exemplo, lembra do conselho de Paulo a Timóteo sobre Evódia e Sintique? Filipenses capítulo 4. Peço a você, meu amado irmão, que ajude essas irmãs que trabalharam comigo no Evangelho e que hoje estão em crise, Evódia e Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Filipenses capítulo 4. Como é que a gente faz isso no seio de uma igreja? É aqui que nós pregamos o Evangelho, é aqui que nós ensinamos o Evangelho e é aqui que nós colocamos em prática tudo o que aprendemos, porque o Evangelho de Jesus não é apenas teoria, é prática. Então nós vamos à igreja para a gente aprender e ensinar sobre o ensino dos apóstolos. Mas nós também saímos e vamos para a comunhão. Nós vamos à igreja para viver uma experiência de comunhão. E comunhão é tudo isso que eu já falei, mas eu poderia exemplificar comunhão como um testemunho de que Jesus está entre nós. Abram suas Bíblias em João capítulo 17. João 17. Em João 17 tem a chamada oração que o Senhor nos ensinou. Mas a partir do versículo 20, as Bíblias separam esse capítulo 17 em 3 partes. E na última parte, a partir do versículo 20, Jesus fala algo interessante. Ele está orando por nós, por aqueles que crerão, nós. Ele diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, disse Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dele a glória que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu nele, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. 24. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da fundação do mundo. E ele termina, versículos 25 e 26. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles estejam. Nesse texto belíssimo, Jesus nos diz 2 vezes o motivo pelo qual devemos ter uma experiência profunda e intensa de comunhão. Primeiro está no versículo 21. Ele fala o seguinte, para que o mundo creia que tu me enviastes. Por que devemos viver em comunhão, Jesus? Por que a igreja deve viver em comunhão? Jesus fala, para que o mundo creia que tu, ó Pai, me enviastes. Eles devem viver em comunhão. Depois no versículo 23 ele repete, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviastes e que os amastes como igualmente me amastes. O que a comunhão produz? Um testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É na comunhão. Maior cruzada evangelística, maior testemunho de fé não é outro, segundo Jesus aqui em João 17, senão a experiência profunda e verdadeira de comunhão. João 13, 35. João 13, 35. Diz assim, eu vou ler na NVT agora. Seu amor uns para os outros provará ao mundo que são meus discípulos. Qual é a evidência? Qual é o sinal? Como é que nós legaremos a esse mundo? Como é que anunciaremos a esse mundo
que nós somos discípulos de Jesus? João nos diz, através da comunhão. Por que eu devo experimentar a comunhão da igreja? Porque é um testemunho de que Jesus está entre nós, de que Jesus Cristo é o Senhor. Depois, o Lucas continua, comunhão, o partir do pão. E o partir do pão, meus irmãos e minhas irmãs, nada mais é do que uma resposta àquela oração que Jesus nos ensinou, venha o teu reino. Porque quem ora, venha o teu reino, ora, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. E quem ora isso, orou, Pai nosso, pão nosso, perdão nosso. E quando a gente ora isso, o que a gente está falando? Que nós estamos comprometidos, não apenas com o anúncio do Evangelho, para que Deus seja o Pai de fato de todos, não apenas nosso, mas de todos nós. Mas nós também estamos comprometidos com o partir do pão. E o que é o partir do pão? É a boa nova de que no reino de Deus há um compromisso visceral para que em todos os lares, em todas as mesas tenha um pão. E nós não apenas queremos dar do nosso, nós queremos dignidade para que os outros possam ter também. Isso nada mais é do que o engajamento social que eu falei lá. A igreja precisa ser engajada. Então nós saímos para dar pão às pessoas, terça-feira sim, faremos isso. Mas nós também vamos perguntar por que é que existem pessoas em situação de rua em nosso país. Nós vamos assistir as pessoas com cesta básica? Sim, mas nós vamos nos questionar por que é que tem pessoas precisando que a gente dê cesta básica. Porque eu já vi pessoas dizendo o seguinte, mas Jesus falou que os pobres sempre terão, como se isso fosse uma justificativa. Olha, fique tranquilo, os pobres sempre terão. Jesus não está dizendo isso ali não. Ele não está falando isso como fosse uma desculpa para a gente ficar trancados na nossa e deixar que o mundo pegue fogo. Não é isso. Os pobres sempre terão, porque o mundo será sempre injusto. E vocês sempre serão aqueles que clamarão e terão fome e sede de justiça. Porque o nosso compromisso, e a Shalom de Deus é isso, é um tempo onde todos tenham tudo. E se a gente não chegar na plenitude disso, nós vamos morrer tentando. Esse é o engajamento da igreja. E o partir do pão é isso. A gente dá? Sim, é verdade, a gente precisa dar. Mas a gente também precisa criar estruturas onde a gente precise dar cada vez menos. Onde a gente precise cooperar cada vez menos, porque as pessoas terão espaço na sociedade para batalhar pelo seu pão. Então isso é o partir do pão. Carlinhos Queiroz, já falei esse exemplo várias vezes, tem uma frase que ele diz o seguinte, que a falta de pão, olha que interessante, a falta de pão na mesa do pobre é um sinal da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Eu concordo. Uma espiritualidade que só olha para cima não é a espiritualidade do Evangelho. Porque quando estava diante de uma multidão faminta e os discípulos vieram com, manda ir embora, Jesus falou nada disso, dele voz de comer. Nada disso, mandar embora para onde? Ele não tem para onde ir, vão para onde? E por fim, para terminar, a oração. E eu acho interessante que ele termina com a oração, porque aqui a oração encaixa perfeitamente na compreensão que eu tenho de oração. Me permitam. A minha compreensão maior de oração é uma conversa com Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo juntos. E o que é uma igreja que ora? O que é uma igreja engajada em oração? É uma igreja que manipula as forças espirituais, e aí você vem com seus problemas, e eu falo, traga aqui que eu vou orar na terça-feira, e tudo que você quiser vai acontecer, porque eu vou... Não é isso, um crente que ora, poderoso em oração, não é isso. O crente não manipula o sagrado. O crente é manipulado pelo sagrado. Então, o que é uma igreja engajada em oração? A igreja que está engajada em oração é aquela que pergunta, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo em Aracaju? Nós queremos ajudar o Senhor. Qual é a resposta que o Senhor tem para as pessoas em situação de rua? Nós queremos cooperar com essa resposta. O que é que o Senhor está fazendo para que o Evangelho se torne conhecido em nossa cidade? Nós queremos fazer também, Senhor, porque nós queremos conversar muito com o Senhor sobre aquilo que nós precisamos fazer juntos. E nós queremos que o Senhor conte conosco. Então, para mim, igreja é isso. E essas coisas são motivo suficiente para dominicalmente e todas as vezes que for necessário, nos reunimos como igreja, reunidos em nome de Jesus, para anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, gente? Não? Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé.
Quarta-feira é culto nos lares, na casa de Lúcia. E vai ser um tempo da gente explorar a comunhão. Então, se você puder, deixa eu só tranquilizar o coração dos que não podem. Se você não pode, fique em paz. Não é, Danda? Não falte aula. Não fique na aula pensando no culto. Não, fique na aula. Está na aula, fique na aula. Fique na aula. Mas se puder, eu queria te desafiar esse tempo de comunhão. Porque talvez não pareça muito para você. Mas tem muitas pessoas que só querem um lugar de abrigo, de acolhimento. Mas que não tem uma pregação extraordinária, por mais que a gente só vá se reunir, bater papo e orar, que para mim já é muita coisa. Tem gente que só quer isso. Vou terminar com um testemunho que Sara compartilhou comigo. Sara levou um amigo para o nosso Iba na Roça. E ele falou que nunca viu um crente tão feliz como a gente. Fiquei tão feliz com isso. Porque Jesus era ungido com óleo de alegria. Então Jesus era um cara alegre. Essa espiritualidade sisuda, carrancuda, tem nada a ver com Jesus. Espiritualidade é sinal de riso, de alegria, de acolhimento, de graça, de bondade, de generosidade, de conversa descontraída. E ele falou mais coisas sobre a nossa igreja. Mas coisas que me deixou triste por saber que existem igrejas que não experimentam a graça da graça. Que pensam que para ser graça tem que ser sisudo. E igreja que tem outras coisas. E ele falou da nossa de uma forma diferente. E eu fiquei feliz. Como diz, eu fiquei todo pomposo enquanto pastor. Fiquei mesmo. Porque eu acho que a nossa caminhada é nessa direção. Que a nossa comunhão seja cada vez mais santa, bendita, agradável. E que essa alegria e singeleza de coração caia na graça do povo. E que a gente possa anunciar Jesus dessa forma também. Amém, gente? E aí essa semana a Bruna ainda mandou um vídeo que deixou a gente todo feliz, todo serelepe, né, gente? Obrigado, Bruna. Deus te abençoe, mano. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, pela tua palavra e pela vocação que temos em ser igreja. Não permita, Senhor, que esse mundo, que o diabo, o que quer que seja, nos roube da alegria de uma vida comunitária, da fraternidade dos santos, de vivermos submissos a Jesus de Nazaré. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor trabalhe em nossos corações, que o Senhor nos leve à experiência de sermos um só, mesmo sendo muitos, um só, seguindo ao Jesus de Nazaré e espalhando a graça do Evangelho onde quer que estejamos, para que o mundo saiba que o Pai enviou o Filho e que o Filho nos enviou como igreja a esse mundo. Nos leva em paz, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a graça que nos faz um do Filho e a comunhão do Santo Espírito que transita em nós e que faz de nós povo teu, seja sobre esse povo, hoje e até que ele venha. Amém. Amém. Vamos cantar?